frio era intenso e a neve deixava tudo mais difícil, até que em um momento o pé dele deslizou. A corda que segurava ele enroscou-se em uma pedra pontiaguda e partiu. E ele se viu repentinamente em queda livre. Naqueles instantes, a morte parecia certa, até que ele sentiu um solavanco. Por um milagre, o que sobrou de sua corda se prendeu em uma pedra. Ele então ficou suspenso pela corda, e ao olhar para baixo, ele só via uma densa escuridão, e não tinha como arriscar tentar algo, porque sabia que qualquer movimento poderia ser fatal. Ele então se agarrou na sua corda e tentou ficar o mais imóvel possível. Ele não se mexia. Ele não estava com o equipamento adequado para suportar o nível de frio que fez naquela noite. Uma nevasca começou. Então ele ficou lá, seguro, agarrado em sua corda, enquanto o frio o castigava. O que foi que aconteceu com ele? No fim do estudo, eu vou concluir essa história. Agora vamos voltar o nosso olhar para o que dizem os versículos 16 a 18 de Tiago, capítulo 1. O texto diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Irmãos, esse texto aqui que a gente acabou de ler, ele é um texto riquíssimo. E a compreensão do que essas palavras aqui estão comunicando, essa compreensão ela tem o poder de mudar uma vida completamente. Eu mesmo tenho esse texto como um dos textos que eu tenho muito carinho, porque depois de entender esse texto, eu tive a minha vida mudada pelo que essas palavras dizem. Eu espero conseguir comunicar aqui a riqueza que está contida. Mas antes da gente partir para esta missão, nós vamos orar para que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por Tua palavra. Se revele, Pai, a cada um de nós. Faça que venhamos a aprender aqui. Faça que venhamos a compreender verdadeiramente o que o Senhor tem registrado aqui na Tua palavra. E que o processo de mudança da nossa mente, que é tão urgente ao nosso coração, que ele seja iniciado hoje, que no próximo estudo a gente consiga olhar para o mundo de um modo diferente, vendo Tua beleza e a Tua provisão em cada detalhe da vida. É isso que eu te rogo, Pai amado, em nome de Jesus te rogo. Amém. Irmãos, como eu disse, a porção que nós vamos estudar hoje, ela é riquíssima. Por essa razão, eu não vou conseguir, eu até conseguiria, se eu extrapolasse muito tempo, pregar essa sessão aqui, que corresponde dos versículos 16 a 18. Por isso, neste estudo, nós vamos iniciar uma análise mais profunda do texto, especificamente olhando para o versículo 16. E no próximo estudo dessa série em Tiago, a gente vai olhar para o restante do texto. O 17 talvez, e provavelmente o 18, podendo ser que o 18 fique para outro momento, porque esse texto é extremamente rico. Mas para que a gente entenda o versículo 16, permitam-me começar esse momento fazendo uma menção ao que está registrado lá em um livro chamado Verdade Absoluta, de uma autora chamada Nancy Pearce. O texto, esta citação diz o seguinte: o Evangelho, ele é como um leão enjaulado, disse o grande pregador batista Charles Spurgeon. Não precisamos defendê-lo, só que saia da jaula. Só precisamos deixar que saia da jaula. Hoje, a nossa jaula é a acomodação, a divisão secular-sagrado que reduz o cristianismo à questão de crença pessoal e particular. Para destrancarmos a jaula, precisamos nos convencer, como disse Francis Schaeffer, que o cristianismo não é mera verdade religiosa, mas a verdade total, a verdade sobre a totalidade da realidade.
A ilustração que essa mulher utiliza no livro dela, que ela apresenta como vinda de Spurgeon, ela é bem interessante. Porque aqui o evangelho ele foi comparado com um leão. Um leão, vocês sabem o que é um leão? Aquele animal grande, parece um gato grande que tem mais cabelo. E ele é feroz. E esse leão, ele está em uma jaula e está cercado por inimigos. Para proteger o leão, o melhor método não é você lutar contra os inimigos e ficar defendendo a jaula. Na verdade, a maneira mais inteligente e eficaz de acabar com os inimigos do leão é abrir a porta da jaula e deixar o leão fazer o resto do serviço. Com pouco tempo só é pedaço de inimigo para cada lado. E eu comecei aqui porque o que esta mulher está comunicando nessa citação se relaciona muito bem com o que Tiago está dizendo aqui no versículo 16. Observe bem o que diz aí o versículo 16. Diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos. Tiago inicia essa sessão convidando os irmãos a deixarem ou a evitarem uma condição de engano. Ao começar assim, ao começar dizendo não vos enganeis, ele está comunicando implicitamente que existe uma condição de engano que poderia impedir aqueles que leriam suas palavras de compreenderem adequadamente o que ele ia comunicar a seguir. E o que foi que ele comunicou a seguir? O objeto dessa comunicação subsequente é a bondade de Deus, ou a bondade no mundo, a bondade existente, que é apontada como sempre vindo de Deus, e que Deus mesmo é a fonte da nossa salvação. Então, irmãos, o que Tiago está dizendo aqui é que aquelas pessoas, elas não deveriam entrar ou cair no engano de pensar o contrário do que ele afirmaria a seguir. Pois toda coisa boa deveria ser compreendida como que tendo Deus como sua fonte primária. Desta forma, irmãos, neste estudo, eu vou tentar, junto com vocês, compreender melhor uma das possibilidades que se enquadrariam nisso aqui que Tiago está falando, que é uma ideia contrária à ideia que ele vai apresentar a seguir. Então, para que tudo fique claro, nesse estudo, eu vou mostrar para vocês um engano, um problema chamado dualismo. Começaremos por resolvê-lo hoje já, e no próximo estudo nós vamos encravar uma estaca no coração do dualismo por meio da continuação do texto. Então, para que tudo fique claro, neste sermão nós vamos seguir a seguinte estrutura. Preste atenção para que você não fique perdido, dizendo onde é que o pastor está agora. Nós vamos dividir esse estudo em duas partes. Inicialmente, nós veremos um problema chamado dualismo. Ou melhor, fazendo menção à nossa ilustração inicial, nós veremos a jaula em que o dualismo tem colocado o evangelho. Em seguida, nós veremos duas chaves que podem libertar o evangelho e a contemplação do agir de Deus da restrição à esfera meramente religiosa. Por fim, no próximo estudo, em relação a esse assunto, nós veremos uma terceira chave, que são as palavras que Tiago vai dizer aqui no versículo 17. Então, vamos começar a entender melhor esse negócio de dualismo. Você não está entendendo muito bem não, mas você vai entender, eu lhe garanto. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios 15, 32. 1 Coríntios 15, 32. Primeira epístola de Paulo, os irmãos de Corinto, capítulo 15, versículo 32, diz assim: se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Eu quero que você grave esse versículo no seu interior aí, na sua mente. E eu vou voltar para ele daqui a pouco. Vou ler até de novo. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Vamos começar a considerar essa jaula em que muitos têm aprisionado o evangelho na sua vida. Vamos começar definindo o problema. Para isso, permitam-me começar
com algumas perguntas. Pergunta número 1. O que é mais nobre? O que é mais nobre? Ser um missionário ou trabalhar como atendente em um supermercado? O que é mais nobre? Ser um missionário, alguém que vai para a África, para o Afeganistão, ou você trabalhar como caixa ou atendente em um supermercado? Não precisa responder não, responda no seu interior aí. 2. Quem está gastando melhor sua vida? Alguém que está no ministério pastoral ou alguém que está trabalhando como um servente de pedreiro? Quem é que está gastando melhor sua vida? Eu ou alguém que trabalha como servente? Ok? Próximo tópico. Quem agrada mais a Deus? Uma pessoa que joga videogame, FIFA ou PES? Ou alguém que lê um livro do John Piper? Quem é que agrada mais a Deus? Próxima pergunta. Agora vamos chegar num campo mais complicado. Que música reflete melhor o caráter de Deus? Uma música da Aline Barros ou uma música da Ivete Sangalo ou do Zé Vaqueiro? Qual é a música que reflete melhor o caráter de Deus? Próxima pergunta. Quem fala melhor de política? Um deputado ou um pastor? Suas respostas para estas questões podem indicar que você está contaminado com esse mal chamado dualismo. Dependendo de como vocês responderam, pode ser que cada um de vocês esteja, em maior ou menor medida, colocando o leão do evangelho em uma pequena jaula dentro da sua vida. Mas vamos entender isso melhor. O dualismo é a divisão entre o que é sagrado e o que é secular. Essa visão, ela divide os elementos da realidade entre os elementos santos e os elementos comuns. Os elementos santos, eles são muito bons, e os elementos comuns, eles não são tão bons assim. E ela chega até a nossa vida, normalmente por duas vias diferentes. A primeira dessas vias é o mundo ou o pensamento da nossa época. Por quê? O que é que acontece hoje com o crente? Hoje, o cristianismo tem sido socialmente reduzido a uma esfera particular da vida, a uma esfera subjetiva. É uma opção pessoal que você tem, mas essa opção pessoal ela não deve ser colocada abertamente na vida em sociedade. O cristianismo ele é até uma opção que deve ser respeitada. O cristianismo ele deve ser considerado, mas ele não é relevante em termos práticos para o mundo. A ciência, segundo as pessoas aí fora, ela deve dominar a sociedade. Nós podemos discutir fatos científicos, nós podemos falar sobre fatos visíveis e palpáveis, nós podemos discutir a respeito de teorias que são unanimidade, porque estas coisas são objetos concretos, são objetivas e por isso são dignas de discussão. Mas na nossa discussão, a gente não pode trazer à tona a nossa fé. Porque se nós falarmos abertamente da nossa fé, em relação a qualquer referencial, nós estaremos sob o risco de sermos considerados intolerantes, alienados ou simplesmente chatos. O que o mundo lhe diz é, sua fé, você tem uma fé? Ok, beleza. Mas a sua fé é a sua fé. E você tem que respeitar as demais crenças. Você deve, estando na sociedade, ser regido pelo pensamento científico. Você tem o direito de frequentar a igreja que quiser, adorar o Deus que quiser, mas você não pode impor isso aos outros de uma maneira opressora. Então, a sua fé, ela deve ficar reservada à sua individualidade. Ela não é uma questão de ordem pública, ela é uma questão de ordem privada. É isso que o mundo diz. O cristianismo, o seu evangelho que você crê, sua visão de mundo cristã, ela é uma coisa válida, mas que você não deve misturar as coisas. No mundo, você fala como o mundo. Agora, na sua igreja, você fala como você quiser. A segunda via pela qual essa noção de dualismo chega até a nossa vida é o discurso de algumas igrejas. Muitas são as comunidades cristãs que têm incentivado os seus membros
a considerarem justo e digno apenas elementos estritamente ligados à igreja ou à vida eclesiástica. Essa condição faz com que os crentes tenham que fragmentar sua vida, colocando os elementos com que temos contato em duas categorias diferentes: o sagrado e o secular. Aquilo que é sagrado geralmente é relacionado a algo diretamente envolvido ali, ou que toque Deus ou a igreja. Aquilo que é secular são os elementos comuns, como a cultura, a arte e o nosso ofício. Deste modo, a pessoa que assimila essa ideia, ela tem uma vida sacra e uma vida secular. E ela divide os elementos com que ela tem contato nestas duas categorias. Por exemplo, o meu trabalho ele é algo secular. A minha ida à igreja é algo santo, é algo sacro. Eu jogar videogame é algo secular. Eu ir orar no monte é algo santo. Essa divisão faz com que a pessoa, por vezes, só saiba lidar com aquilo que é, na visão dela, sagrado. E leva a pessoa a uma dinâmica de buscar sempre sair do ambiente secular e se aproximar do ambiente sagrado. Porque no ambiente sagrado, no ambiente da igreja, ela encontrará mais santidade e segurança. Temos, então, a jaula do dualismo sendo construída desses dois materiais: da imposição opressora do mundo e da cerca excessivamente protetora da igreja. Permitam-me deixar essas ideias ainda mais claras por meio de uma pergunta. E como estas duas vias, elas nos incentivam a responder esta pergunta. A pergunta é: como é que eu posso ser um cristão no meu trabalho? Como? A resposta que o mundo lhe incentiva, a resposta que o mundo lhe oferece é: você trabalha sem envolver sua fé, mas respeitando todo mundo. Então você trabalha, você pode ser crente, mas você seja crente lá dentro da sua igreja. Aqui não. A resposta que a igreja muitas vezes nos motiva a dar é: sendo um missionário e evangelizando sempre que possível, tendo uma conduta moralmente exemplar. Então você pergunta: como é que eu tenho que ser um crente no meu trabalho? Você diz: você evangeliza no seu trabalho? Você prega a palavra de Deus? Como é que você faz no seu trabalho? Então, estas duas respostas, elas estão erradas ou incompletas. Porque a resposta correta deveria ser que um cristão no seu trabalho, seja qual for ele é alguém que tem uma visão de mundo consciente e que sempre que possível está oferecendo uma alternativa cristã. Isso não significa que você não vai evangelizar. Isso não significa que você não vai respeitar os outros. Isso significa que você vai buscar exercer o seu trabalho de uma perspectiva cristã, de uma perspectiva que não é moldada por teorias que têm bases pecaminosas, mas que é fruto de uma reflexão genuína na palavra de Deus. Essa pressão que recebemos, ela nos leva a dividir a nossa vida, de modo que nós não sabemos mais viver fora da igreja. Nós não somos igreja, irmãos, em todos os lugares. Nós só somos igrejas quando estamos juntos, reunidos. Mas a gente é cristão onde quer que a gente esteja. E o que o dualismo nos tem roubado é a noção de como ser um cristão fora da igreja. O resultado prático disso é o aprisionamento do evangelho e da influência daquilo que Deus nos diz apenas em uma esfera da nossa vida. Nós só sabemos como ser cristãos na igreja. A vida digna, a vida santa, é aquela exercida na igreja. Só devemos encher nossa mente de Cristo, devemos encher a nossa mente de Cristo, mas nós só podemos falar abertamente das nossas convicções na igreja. Nós podemos ouvir músicas, mas só as músicas da igreja. Nós podemos assistir filme, mas devemos assistir filmes preferivelmente gospel. E quem assistiu um filme gospel assistiu todos, né? Que é tudo a mesma história. Às vezes me matou ainda. É assim, a imposição. Quando nós desejamos informação, então, para qualquer questão que não esteja diretamente ligada à igreja, é no mundo que nós devemos buscar. Porque essas são questões seculares. E sendo assim, a solução para elas não pode ser encontrada na esfera sacra.
Deste modo, nós podemos observar hoje muitas pessoas vivendo uma vida com regras específicas dentro da igreja e seguindo regras completamente contrárias em sua vida no mundo. Mas ainda assim, essas pessoas não se percebem em contradição, não percebem que a vida delas está dividida. O dualismo, ele reduz o agir de Deus ao ambiente de igreja, ao ambiente eclesiástico, e ele produz pessoas totalmente despreparadas para viver em sociedade como cristãs e não como igreja. Muitas pessoas acham que a igreja deve ser relevante na sociedade e não os cristãos. Por isso, a vida que deveria ser abrangente e bela fica restrita à pequena caixinha chamada igreja, e qualquer fuga dessa caixinha é tida como um comportamento pecaminoso. Você já parou para pensar por que é que muitos crentes não conseguem desenvolver um pensamento profundo sobre política? A questão só é: você vota no presidente? Não. Você não sabe de nada, você não é crente. Você vota no presidente tal? Vota, você é descrente. Por que é que a gente não consegue desenvolver um pensamento muitas vezes mais profundo? Por que é que muitos cristãos não falam sobre arte? Vocês conhecem o Elomar? Estão entendendo? Por que é que muitos pastores estimulam os jovens a se afastarem de tudo que é cultural? Porque muitos pastores mandam os jovens quebrar os celulares ao invés de usá-lo para Deus? Por que é que muitas vezes você não sabe como viver fora da igreja? Por que é que muitos púlpitos como este só destacam as funções terapêuticas da fé, como saber que estou triste, o que fazer com isso, como resolver um conflito? Mas por que o cristianismo, que é a verdade absoluta, ele muitas vezes não tem dado contribuições significativas para a nossa vida em civilização? Por que é que o cristianismo, muitas vezes, ele é restrito a uma moralidade e não dá contribuições reais e práticas para o mundo? E sabe qual é a resposta para essas questões? A resposta é que muitos cristãos aprenderam a viver como cristãos unicamente dentro da igreja. O mundo joga eles para dentro da igreja, eles vão para lá. Ali é a sua prisão. A igreja diz: vem aqui que aqui é o seu refúgio. E nós temos muitas vezes enjaulado o evangelho, como se ele fosse apenas a verdade sobre verdades espirituais. Mas não, o evangelho é a verdade absoluta. O bom agir de Deus não se dá apenas na igreja. É isso que Tiago está dizendo: não se enganem, não caiam nesse engano. O dualismo, ele nega isso. Ele nega que Deus está agindo em todos os lugares, ele empurra pessoas para dentro da igreja. Volte novamente o seu olhar para 1 Coríntios 15, 32. Paulo aqui ele está escrevendo para irmãos que tinham, alguns deles, negado sua crença na ressurreição. Então ele escreve isso, e é muito significativo o que ele diz aqui. Ele diz: se como um homem lutei em Éfeso com feras, de que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Um dos grandes problemas do dualismo, irmãos, é que ele restringe a nossa vida fora da igreja ao comer, beber e amanhã morrer. Na igreja, Cristo age, ele tem uma obra a ser feita, ele tem regras, ele tem encorajamentos. Fora do mundo eu não me lembro nem que Deus existe. Eu posso comer, beber e amanhã morrerei, porque a ressurreição não tem efeitos práticos para este ambiente. Mas o evangelho, será que o evangelho do Deus que é dono do mundo ficaria restrito a uma esfera tão pequena chamada igreja? A resposta óbvia é não. Por isso nosso desafio que a gente vai começar hoje é o de abrirmos essa jaula, é de deixarmos o evangelho, o agir bondoso de Deus sair de um ambiente da nossa vida e permear todas as esferas da nossa vida. A ideia é que a gente abra a jaula para o leão sair, passear, exibir sua beleza e destruir todos os inimigos da fé, mostrando como o seu agir
é poderoso e belo. Então, depois dessa primeira parte, a parte mais chata e teórica, entremos na segunda parte e vejamos 3 chaves que abrem esta jaula. Vamos ver 2 hoje e a terceira só no próximo estudo. Cada chave ela vai ser uma verdade que, se assimilada, será um duro golpe em toda e qualquer ideia de dualismo que possamos sustentar. A primeira chave nós podemos encontrar lá em Colossenses capítulo 1. Abra sua Bíblia lá em Colossenses 1, versículos 15 a 17. Vamos começar por aí. Colossenses 1, 15 a 17. Amém? Só achou uma pessoa. Amém? Agora os que não acharam disseram amém. Estou brincando, todo mundo achou. Vamos lá. Colossenses 1, 15 a 17. Diz assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. A primeira chave ou ideia que podemos destacar como resposta a este engano aqui, que é o dualismo, é a ideia de que Jesus, ele é soberano sobre toda a criação. Jesus, ele é soberano sobre toda a criação. A gente não pode sustentar esta ideia que eu apresentei aqui, de dividir o mundo entre o que é sacro, as coisas da igreja e as coisas do mundo. A gente não pode fazer isso porque Jesus, ele não é Senhor só da igreja. Ele é Senhor sobre toda a criação. Paulo aqui está reapresentando Jesus para uma igreja. Aquela igreja vinha sofrendo o assédio de falsos mestres. Eles tinham a tendência de diminuir Jesus ao status de uma criatura. Paulo, reconhecendo essa ameaça, envia uma carta para aqueles irmãos. Nessa carta que é Colossenses, ele corrige essa ideia de Jesus como uma criatura, apresentando alguns fatos sobre Cristo. A supremacia de Cristo ela vai ter destaque importante, e nessa porção especificamente, porque Paulo aqui ele é ainda mais enfático e destaca a posição de Jesus como soberano sobre toda a criação. Jesus é apresentado aqui como Deus, como herdeiro, isso é, aquele que tem o direito sobre a criação. Ele é apresentado como o sustentador de tudo. No contexto que se segue, nós observamos que Jesus é também o chefe da igreja. Vejam os versículos 18 a 20. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo seu sangue, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Paulo apresenta aqui a ideia de que Jesus, ele é Senhor sobre tudo. Jesus é Senhor sobre a igreja? Sim. Ele é Senhor sobre os governos? Sim. Ele é Senhor sobre os anjos? Sim. Ele é o Senhor sobre os demônios? Sim. Até o diabo, como dizia Lutero, é o diabo de Deus. Jesus é o Senhor sobre tudo. Ele é o Senhor sobre todas as áreas da vida. Como disse Abraham Kuyper, não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio da existência humana sobre o qual Cristo, que é o Senhor de tudo, não reivindique. É meu. Um dos primeiros passos para você quebrar essa visão fragmentada que vai lhe impedir de entender o que Tiago vai dizer em seguida é isso. É você compreender que Cristo, ele é Senhor sobre tudo. Cristo não é o Senhor apenas sobre a igreja. Ele é o Senhor sobre os seus estudos. Ele é o Senhor sobre o conteúdo daquilo que você estuda. Ele é o Senhor sobre o seu trabalho, mas Ele é o Senhor também sobre a maneira pela qual você desenvolve o seu trabalho. Ele é o Senhor que deve ser a fonte das ideologias sobre as quais você fundamenta aquilo que faz. E não existe espaço para uma fonte concorrente. Não existe espaço para uma ideologia que, se dizendo neutra, queira regulamentar como você faz o que faz. Existe um Senhor. Esse Senhor não se limita à esfera religiosa. Ele tem domínio sobre tudo. Não existe nenhuma área da sua vida que esteja subsistindo independente do domínio do seu Senhor.
Isso deve te levar a uma reflexão muito séria. Você deve pensar na sua vida, não na sua vida como um irmão que evangeliza a hora, mas na sua vida como um todo. O seu ofício, seus hobbies, o que você faz. Você deve olhar para a sua vida como um todo e deve questionar: será que eu tenho feito essas coisas do jeito que o meu Senhor tem mandado? Será que parece que há alguma área da sua vida que está desconectada? Você não sabe como encaixar. Como é que você tem vivido? De que modo o senhorio de Cristo é vivido por você fora da igreja? Quem é você fora destas paredes? Cristo é o Senhor sobre tudo, ou o seu coração está entregue a ídolos? Será que existem áreas em que você é o seu próprio Senhor, aquele que regulamenta como as coisas devem ser feitas? Vamos ser mais específicos aqui. Como é que você tem considerado o senhorio de Cristo no seu Instagram? Você tem um Instagram, não tem? Você acha que as regras dele, quanto à modéstia, só se aplicam na hora do culto? Irmãos, é triste observar que muitas ovelhas de Cristo têm postado fotos sem lã. E ainda coloca o versículo embaixo, dizendo que Cristo é o seu Senhor. Muitas frases são colocadas totalmente contraditórias com a palavra de Deus. Diz assim: você deve se valorizar. A pessoa mais importante na sua vida é você mesmo. Saiba aproveitar a sua própria companhia. O pessoal compartilha isso, bota rios, bota status, stories. É triste observar o estilo de vida de ostentação que muitas pessoas revelam nas suas redes sociais. E Cristo, Ele não é o Senhor não, dessa área. Mas as contradições não param por aí. Porque muitas pessoas, quando entram no campo, na quadra, para jogar um futebolzinho, eles consideram que Cristo é o Senhor. O mandamento de não usar palavras torpes é esquecido, e a pessoa se acha no direito de falar o que quiser. Ela tem uma ideia ali que é totalmente desconexa uma coisa da outra. Muitas moças se vestem como damas na igreja, mas você quer ver tudo dela? Convide ela para ir tomar um banho numa piscina, numa lagoa, numa praia. Quantos jovens não começam a trabalhar e sustentam todo o seu empenho diário em ações que são resultados de ideologias que não consideram Deus em nenhum momento? O que você faz tem uma razão. E se essa razão não for coerente com Cristo e com o que Ele diz, você está em sérios problemas. A fragmentação da nossa vida, a noção de que Cristo é apenas o Senhor da igreja, por vezes nos leva a tentar tomar as rédeas da nossa própria vida em áreas específicas. Mas nós devemos saber, nada é pequeno demais para que Deus deixe para lá. Deus se importa com o conteúdo que você aprende na internet, na faculdade. Deus, Ele se importa com os jogos que você tem instalado no seu celular. Ele está acompanhando você cada momento ali quando você está diante daquela tela. Deus está com você quando você abre o seu streaming, seja Netflix, Amazon, Star Plus, HBO Max. Ele está com você quando você abre qualquer um desses. Ele está com você no seu trabalho, e em todos esses momentos, em todos esses instantes, Ele continua sendo o Senhor. Ele continua sendo o herdeiro do mundo que Ele criou. Você não pode achar que existe uma área sequer da sua vida que Cristo não olhe para ela e diga: isso aqui é meu. Você não pode achar isso. Essa é a primeira ideia que pode solucionar o nosso problema de dividir o mundo. Devemos entender que Cristo é o Senhor sobre tudo. E esta é a primeira chave que abre a jaula do leão do Evangelho. A gente ainda pode destacar uma segunda. Vamos agora para 1 Coríntios 10 e 31. Nariz correndo, pensei que estava saindo sangue. De vez em quando tem isso, quando está muito seco, meu nariz sai. Sangrar 6 dias, vamos pegar um paninho. 1 Coríntios 10 e 31. Alguém pode ler? Em segundo lugar, a segunda e última verdade que a gente vai destacar nessa noite como chave da jaula, em que muitas vezes temos aprisionado o leão do Evangelho. Essa segunda chave, essa segunda ideia,
pode ser extraído deste texto é que a vida cristã é integral. Como assim integral? Total. Abrangente, no nível último. A vida cristã, ela é a vida. Ela não é uma vida, ela é a vida. Paulo, escrevendo aqui para os crentes de Corinto, ele fala sobre os limites da liberdade cristã. No contexto, ele demonstra que o comer, o beber ou o agir em geral não podem ser considerados elementos secundários, mas eles são elementos importantes porque nestas ações os crentes ainda devem ter um propósito maior. Este propósito permeia todas as esferas da vida e pode ser definido como a glorificação. Em absolutamente tudo o que fazemos, devemos glorificar a Deus. Devemos glorificar a Deus nas nossas tarefas eclesiásticas. Devemos glorificar a Deus em nossas tarefas cotidianas. Nossos pensamentos devem glorificar a Deus. Cada aspecto, cada detalhe, cada ação ou omissão, tudo, absolutamente tudo o que nós fizermos neste mundo deve ter o propósito de glorificar a Deus, porque a vida cristã é integral. Nós não podemos escolher um setor apenas da nossa vida para nele sermos cristãos. Não podemos escolher um pensamento apenas, um lugar apenas, uma companhia de certas pessoas apenas. Não. Tudo em nós deve ser para Deus. No futebol, você deve glorificar a Deus. Na academia, você deve glorificar a Deus. Na praia, você deve glorificar a Deus. Na universidade, ao navegar pela internet, em tudo, você deve glorificar a Deus. Nada é pequeno demais, de modo que Deus não se importe. Não tem uma área da sua vida que Deus olha e diz assim, não, isso deixa para lá. Não. Tudo é importante para Ele. Em tudo Ele é o Senhor. O mundo ele pode impor que sua visão seja neutra. Os cientistas podem querer te calar dizendo que a sua visão é meramente religião. Pessoas podem te chamar de alienado, mas no centro do seu coração deve estar a cruz do seu Salvador. A vida por Jesus, a vida para Jesus, é a única alternativa possível. Então nós devemos libertar o leão. Você deve deixar o Evangelho ser a sua filosofia de vida, de trabalho. Você deve deixar o Evangelho ser a base intelectual dos seus estudos. Você não deve deixar que outras teorias te enredem. A nossa fé não é meramente algo do coração, ela é racional. Não siga teorias erradas cegamente, mas aprenda a fazer aquilo que faz de um modo cristão. Não ache que a obra do Senhor se limita ao ambiente da igreja, porque o leão, ele já reina, e um dia ele vai reinar fisicamente aqui por 1000 anos. Este leão chama você, a obra dele, onde quer que você esteja. Conta-se que Martinho Lutero, certa vez andava pela rua, quando foi abordado por um sapateiro. O sapateiro lhe perguntou, senhor Lutero, como eu faço para servir melhor a Deus? Lutero, sabendo que ele era um sapateiro, disse assim, faça um bom sapato e venda por um preço justo. A ideia é exatamente essa. Se você está na igreja, você deve glorificar. Se você está no balcão de um supermercado, você deve glorificar. Se você está em um escritório de advocacia, você deve glorificar. Se você está em um emprego comum, vivendo uma vida comum ao lado de uma família comum, glorifique. Viver para a glória de Deus é uma missão para cada um de nós, não em um aspecto, não em um momento, mas na totalidade da vida, porque quer você coma, quer você beba, ou faça qualquer outra coisa, você deve fazer tudo para a glória de Deus, pois a vida cristã é integral. Irmãos, o Evangelho muitas vezes para nós é como um leão enjaulado. Não precisamos defendê-lo, só precisamos deixar que ele saia da jaula. Uma das jaulas mais comuns dos nossos dias, um dos enganos que nos impede de compreender o agir de Deus neste mundo, é esse dualismo sagrado-secular. Como vimos, essa ideia, ela coloca o Evangelho em apenas uma esfera da nossa vida, a esfera religiosa. Contudo, nós tomamos até agora 2 chaves com o propósito de libertar o leão na totalidade da nossa vida. Estas chaves foram: Jesus é soberano sobre a criação e a vida cristã é integral. Essas 2 verdades dão um forte golpe no dualismo. E no nosso próximo estudo, se qualquer pessoa aqui tem uma ideia de mundo dualista,
e isso não for o suficiente, não vai ter como lutar com o que Tiago vai continuar dizendo. No nosso próximo estudo, nós vamos concluir essa questão. E não deixando nos enganar, nós veremos por meio da continuação do que Tiago diz, que tudo o que é bom nesse mundo vem de Deus. Voltando para a história do alpinista. Vocês ainda lembram dele? A gente deixou ele pendurado, né? A família do alpinista, ao perder totalmente o contato com ele, ficou muito preocupada. As autoridades foram acionadas e as buscas começaram. Depois de horas, acharam o alpinista suspenso, segurando firmemente a corda e morto por congelamento. O mais chocante nessa situação é que ele estava a apenas 1,5 metro do chão. Se ele tivesse ligado sua lanterna, ele teria visto que o chão estava logo ali. Aquele homem, por não enxergar e por se cercar de ideias erradas, deixou de viver. Não é que aquela corda que ele estava segurando não tinha valor, não. Mas é porque a abrangência da atuação dele não se restringia àquela corda. Quando nós dividimos a atuação de Deus entre as coisas da igreja e as coisas do mundo, nós passamos por esse processo. Estamos perto do mundo, estamos perto de toda uma gama de beleza e bondade que Deus tem dado para os seus servos aproveitarem. Mas nós nos agarramos tanto às cordas de religiosidade que deixamos de verdadeiramente viver. No nosso próximo estudo, ou melhor, na continuação desse, nós veremos que o agir de Deus, ele impacta e abrange todas as áreas da nossa vida. Veremos isso por meio do que Tiago nos diz. Então, para que tudo fique claro, vamos voltar para Tiago capítulo 1, o encerramento deste momento. O versículo 16 diz o seguinte: não vos enganeis, meus amados irmãos. Aquelas pessoas a quem Tiago escrevia não deviam se enganar. Elas não deviam pensar o contrário do que ele diria a seguir. Elas não deveriam dividir o mundo em duas partes, como o que é santo, como o que é secular. As coisas boas do mundo e as coisas boas de Deus. Não. Eles deveriam, ao invés disso, entender que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Este, a quem Tiago se refere, é o Senhor do universo, que demanda uma vida de serviço para Ele integral. A gente vai concluir este assunto no próximo estudo, na exposição de Tiago, mas por hoje vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por Tua palavra, por Teu amor, muito obrigado por cada um dos irmãos que esteve atento, que eles venham a refletir nessas verdades. É difícil a gente observar ou perceber em alguma medida que a nossa cosmovisão, que mais abrange o nosso relacionamento com o mundo, pode estar errada. Que a nossa igreja venha interpretar este mundo adequadamente. Que a gente aprenda a viver nesse maravilhoso mundo de Deus, não aproveitando o pecado, não tendo contato com o mal, mas observando os ecos da Tua glória, que o Senhor tem colocado na mente, no coração, nas mãos, mesmo de objetos que nunca voluntariamente vão Te glorificar. Eles não têm opção, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Ti. Abençoe a igreja na continuação dessa exposição, é o que eu te rogo, em nome de Jesus Cristo. Amém.